Bem, pessoal, boa noite. A gente dá início aí à aula sobre governabilidade, governança e descentralização, né, no que se refere à administração pública. Nós conversamos inicialmente já sobre a evolução da administração pública, o campo da administração pública e a sua evolução. E aí hoje a gente entra, né, em dois pontos fundamentais. A descentralização ela está relacionada justamente à perspectiva de que o Estado, né, que a União, ela não conseguiria de forma efetiva atingir toda a população, e aí tem-se a descentralização, que se refere à formação de estados e municípios, né, que tem por finalidade justamente atender essas demandas. Então, quando nós falamos em governabilidade e governança, a gente tem o seguinte, que são dois conceitos complementares no mundo contemporâneo que orientam a ação estatal. Quando nós falamos de governabilidade e governança, né, que vem de governance, existe no âmbito da gestão, uma situação em que eu necessito de ações para que eu consiga governar, né, que eu consiga implementar determinadas medidas que foram planejadas, ao mesmo tempo que a governança, né, ela tá ligada a determinados processos, em atingir de forma correta esses processos. Então vejamos, segundo Diniz, sim, segundo Diniz, o que nós comentamos em relação à ação estatal. Então, isso porque as medidas governamentais envolvem não só instrumentos institucionais e recursos, mas também o uso de meios políticos, bem como de articulações e coalizões. Então, veja, quando nós falamos de. Vocês lembram no primeiro momento da disciplina, que nós falamos sobre a gestão em si, que nós desenvolvemos mecanismos técnicos, ações técnicas, metodologias, né, técnicas, e ao mesmo tempo nós temos as questões políticas, né, quando nós falamos em articulações, né, coalizões. Então nós vemos constantemente nos noticiários, né, a junção de determinados partidos para poder ter governabilidade, para poder aprovar determinadas medidas que são importantes, que são necessárias para o país, né? Então, nós podemos dizer que a governabilidade, ela faz referência, né, considerando aí o texto a seguir, há três dimensões básicas. A primeira é a capacidade do governo para identificar problemas, né? E a partir da identificação desses problemas, formular as políticas apropriadas a seu enfrentamento. Então, quando eu penso na governabilidade, por exemplo, eu preciso de determinadas medidas que impactem diretamente a desigualdade social. Então, isso é um problema detectado. Nesse problema detectado, eu tenho medidas que devem ser implementadas. Quando eu verifico, por exemplo, a questão de ações ligadas à saúde e à educação, posso ter determinados problemas identificados, críticos, né, problemas críticos, que dizemos assim, e a partir daí nós temos uma formulação de políticas que vão minimizar esses problemas. Por outro lado, outra dimensão básica é a capacidade do governo de mobilizar os meios e os recursos necessários para o desenvolvimento dessas políticas. Então, vejamos, a primeira situação é identificar problemas. Veja que são dimensões que se complementam. Então, identifico os problemas. A partir da identificação dos problemas, eu formulo políticas, né, políticas públicas, que são políticas adequadas para solucionar os problemas que são evidenciados. Em seguida, o governo ele vai justamente ter essa capacidade de mobilizar os meios. Então, eu preciso de recursos financeiros, recursos humanos. Então, essa articulação, nós estamos falando de governabilidade, certo? E, por outro lado, o terceiro
a terceira dimensão que nós podemos tratar é a capacidade de liderança do Estado, né? Ou seja, eu não posso, depois de todo esse diagnóstico de problemas, de propostas de soluções que são colocadas, que são formuladas, a partir do momento em que eu mobilizo esses recursos, né, para poder desenvolver essas políticas, se não houver uma liderança no que se refere a atingir ou não aquilo que foi proposto, as metas que são estabelecidas, a, a utilização correta desses fatores, então isso a gente pode perceber o quanto enfim, é importante, né? E a gente pode considerar como alguns aspectos fundamentais da questão da governabilidade. Então, essa governabilidade, e aí vocês vão ver já já essa principal diferença de governabilidade e governança. Quando nós falamos em governabilidade, a gente está associando ao caráter político, né, de articulações que são realizadas para que se desenvolva determinadas atividades. Então, a governabilidade ela incorpora a articulação do aparelho do Estado ao sistema político de uma sociedade. Então, eu tenho instrumentos que são fornecidos pelo Estado. A partir desses instrumentos, eu desenvolvo uma atividade política, né, com respaldo, claro, da sociedade, quando nós vimos anteriormente que eu identifico o problema, proponho soluções, busco mecanismos, meios para poder executar essas questões. Então, eu amplio o leque, né, possível e indispensável à legitimidade e suporte das ações governamentais em busca de sua eficácia. Então, a grande preocupação é que eu consiga atingir, né, o resultado que se propõe, a meta que é estabelecida, né, considerando esses meios de articulação, né? Então, a governabilidade ela tem essa capacidade, né, de comunicação, né, de articulação por meio de ceder determinados espaços, né, para que se possa ter uma aprovação, vamos dizer assim, de algumas atividades políticas. Então, quando eu coloco, por exemplo, quando eu coloco uma situação de, é, de implementação de uma ação, né, em que se nota relevante para a sociedade, então vai se realizar a articulação, né? E aí, consequentemente, a governabilidade ela está nisso. A gente vê, por exemplo, né, nos noticiários, a gente vê podemos citar a questão das coalizões, né, como o texto aponta inicialmente, e essas coalizões são discussões para que eu possa realizar uma determinada ação. Então, por exemplo, negociações, né, entre partidos políticos, né, centrão, esquerda, direita, para que se possa aprovar determinadas leis que são de interesse da sociedade. Certo? Então, isso nós estamos falando de governabilidade. A governança pública, ela é algo mais amplo. Mas vamos ver amplo no sentido de não ter o aspecto político, né? Então, eu não envolvo essa questão política quando a gente fala da governança. Então, o que sabemos sobre governança no setor público? Né? Então, a governança, ela tem por uma finalidade, de forma resumida, aqui nesse contexto, nós podemos ver, ela fortalece a capacidade do Estado, né, visando esse desenvolvimento de processos, visando restabelecer a confiança na administração pública. Né? Então, por exemplo, quando nós falamos em confiança, nós falamos em estabelecimento correto dos processos, em que esses processos eles sejam seguidos, né? Que se possa ter eficiência. Então, a governança ela está justamente nessa perspectiva de liderança desses processos para que se possa, né, desenvolver de forma adequada as ações da administração pública. Paralelo a isso, nós podemos dizer que a governança ela está relacionada à continuidade e incrementalismo.
né? Não ruptura com o paradigma anterior. Então, vejamos, nós discutimos na aula presencial, né, realizada em Piquet Carneiro, que a grande questão da administração pública é uma descontinuidade de determinadas atividades, né? Então, isso é um ponto bem importante, né, que nós gostaríamos de pontuar aqui. Essa governança, ela utiliza meios, evidentemente, para que se possa dar confiança, né, ter a confiança da administração pública para a sociedade, ao mesmo tempo dar uma sequência, né, de ações, né, a manutenção de ações ao longo do tempo. Então, eu tenho aí o controle e a gestão. O controle, em relação à governança, ela está ligada à conformidade, integridade e gestão de riscos, né? Também nós falamos um pouco da evolução no âmbito da administração pública sobre gestão de riscos, né? Então, tenho que verificar a conformidade, se está sendo feito de forma adequada, né? Se eu consigo planejar possibilidades de riscos que porventura poderão acontecer. Então, esse é o controle em relação à governança. Já a gestão, né, também relacionada à governança, eu tenho o controle, faço um planejamento, realizo o controle, e no âmbito de gestão eu tenho determinados modelos, né, que vão auxiliar a realização da governança no âmbito público. Temos desafios, né, pós-gerencialismo, né, depois da perspectiva da nova gestão pública, a gente tem vários desafios também no âmbito público para a governança, né, para que os recursos sejam aplicados de forma adequada, que as pessoas entendam os processos, né, e aí nós vemos aqui seguindo as melhorias graduais e constantes. Então, a governança ela vai visar justamente isso, melhoria gradual e constante, né? Não é algo que se implementa de uma vez só, não é algo que deve ser adotado sem um planejamento, sem um controle, enfim, sem o diagnóstico das atividades organizacionais, mas buscar sempre melhorias em relação a processos já estabelecidos, né? E sempre, né, sempre partindo de metas que são estabelecidas. Dentro dos modelos, nós temos as organizações hierárquicas, então, assim, seria aquela segregação de funções, pessoas que executam determinadas atividades, e aí eu consigo fiscalizar, né, evitar o erro, né, dessas atividades. O mercado, a gente pode ver a concorrência pura e regulada, né? Então, assim, a gente tem uma gestão pública em termos de governança que tenha regulamentos e haja uma concorrência, né, adequada no âmbito privado, mas que também impacte na administração pública com melhorias para a sociedade. E a questão da rede, né, que seria justamente você conseguir verificar como um ente público ele desenvolve essas ações, né, e aí, consequentemente, eu replico essas ações posteriormente. Então, para finalizar, né, hoje essa aula síncrona, né, não gostaríamos de levar muito tempo, né, pelo próprio conteúdo, mas a ideia de governança é baseada nesses dois autores, né, de acordo com Matias Pereira. A ideia de governança ela passou a ser utilizada pelo Banco Mundial como proposta ao que aquela entidade identificava como problemas de má governança em países de desenvolvimento. Então, veja que nós tivemos aí uma perspectiva de detectou-se que processos não estavam sendo feitos de forma adequada, e aí eu tenho a questão da governança no Banco Mundial, né, quando o Matias Pereira traz, lá em 2008, né, e Diniz, ele coloca que a definição da governança está relacionada ao exercício da gestão de uma sociedade. Então, envolve a capacidade de um governo para definir, implementar e cumprir políticas e funções, né? E aí a gente pode colocar, né, trazer a governança como subdividindo, né, ou trazendo como funções comando e direção. Então, é justamente
onde eu devo, né, chegar, a coordenação, no que se refere a de que maneira, né, quais são os passos que eu vou utilizar para poder chegar nessas metas que foram estabelecidas e principalmente a questão da implementação, né? Então, quando nós falamos em implementação, nós estamos falando em que todo o processo ele foi executado de maneira adequada, ou buscou-se realizar de maneira adequada, visando justamente essa, esse avanço, né? Então veja que enquanto a governabilidade, mais uma vez, a gente fala da questão de arranjos políticos, né? No que se refere à implementação, planejamento e implementação de políticas públicas, a governança ela está justamente já numa perspectiva do que é implementado, né? Considerando aí alguns fatores, como foi pontuado: comando e direção, coordenação e implementação. Pessoal, então, esses foram os dois conceitos de forma objetiva que nós tratamos nessa aula síncrona de hoje. Aliás, perdão, na aula gravada, né, de hoje, já acostumado aqui com aulas síncronas, né? Então, bons estudos a todos.